jornalista, teólogo, apresentador, compositor, jornalista, escritor, autor de diversos temas e filmes, escribo das garras do sucesso, diversões perigosas, composição subliminar, jornalista, três poderes da música, autor de diversos temas e livros, games, heróis e desenhos, garras do sucesso, tecnologia, diversões perigosas estão preparados para a verdade, não subliminar. Com vocês, Tetralhês, doutor em filosofia, pioneiro de diversos temas e livros, Miguel Bispo dos heróis e desenhos, garras do sucesso, tecnologia, diversões perigosas estão preparados para a verdade, não subliminar. Com vocês, Tetralhês. Olá a todos, sejam muito bem-vindos no canal Última Batalha. Eu sou o Jean Carlos, apresentador deste canal, e nós estamos aqui dando início à nossa live de hoje com o Dr. Miguel Bispo dos Santos. O Dr. Miguel Bispo dos Santos não conseguiu conectar aqui no Zoom ainda, estamos aguardando ele, mas já quero ir adiantando aqui, apresentando para vocês o livro Livre das Garras do Sucesso. Vamos ver aqui como que eu faço para mostrar o livro aqui. Não estou conseguindo fazer ele aparecer, não é? Aí, agora sim. Livre das Garras do Sucesso, pela editora, né? Uma das mais renomadas editoras aí do Brasil, da América Latina, a Casa Publicadora Brasileira. Basta você acessar www.cpb.com.br. E aí você vai ali no buscador, né, no linkzinho ali, no ícone, para poder fazer a busca, e você coloca ali Livre das Garras do Sucesso, e você então vai encontrar este livro, que é um livro muito bom, um livro maravilhoso. Deixa eu tentar entrar aqui em contato com o nosso querido doutor Miguel Bispos. Ele parece que está tendo alguma dificuldade ali para poder conectar com o Zoom. Vamos ver se eu consigo contactá-lo aqui. Você que é inscrito no canal Última Batalha, não se esqueça de ativar o sininho para você receber as notificações aí de próximas lives e de vídeos também que estaremos aqui colocando no canal. E você que ainda não é inscrito, que está chegando agora, você, por favor, inscreva-se no canal e ative também o sininho para que você possa também receber aí as notificações futuramente, futuras lives, vídeos que estaremos fazendo. Parece que o Dr. Miguel Bispo já conseguiu se conectar aqui. E, como eu falei para vocês, ele é escritor do livro aí, Livre das Garras do Sucesso, Casa Publicadora Brasileira. Um livro muito bom, vale a pena você procurar por esse livro, adquirir esse livro, ler esse livro, e também muitos outros, como Os Três Poderes da Música, que você pode encontrar no site da Amazon, pelo Kindle. Então, ali, às vezes, até é mais prático para você, que é internauta, que gosta aí da internet, gosta da tecnologia. Então, tem esse outro livro também, escrito pelo Dr. Miguel Bispo, o livro Os Três Poderes da Música. E é isso aí, Dr. Miguel Bispos, ele que é filósofo, doutor em filosofia, presidente da Academia de Letras Mundial. Ele também é teólogo, é escritor, é compositor. Como vocês viram aí no vídeo da introdução, ele tem aí muitas categorias, né, muitos títulos, podemos dizer assim. Um homem que tem um conhecimento extraordinário, escreveu muito aí sobre ufologia, mensagens subliminares, games e internet, coisas aí muito importantes, super atuais, coisas aí realmente do momento, imperdível, que você precisa encontrar esse material
precisa chegar às suas mãos, porque realmente é algo muito bom, algo, podemos dizer assim, atemporal, ok? Seja bem-vindo, doutor Miguel Bispos, tudo bem? Você precisa ligar o seu microfone, porque eu não estou te ouvindo. E agora? Isso, agora sim, agora estou ouvindo perfeitamente. Seja muito bem-vindo ao canal Última Batalha. Nós temos aí muitas pessoas já na expectativa para saber aí, conhecer um pouco mais a respeito do doutor Miguel Bispos, os testemunhos. Muito bom, Jean. Boa noite a todos. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. O tema hoje aí que nós iremos abordar será alguns testemunhos, né, dessa minha longa carreira aí de 35 anos nesse ministério, advertindo, alertando. Desde já agradecemos aí a Deus por mais um motivo de estarmos vivos, né, de estarmos aí honrando e trazendo a verdade aí para as pessoas, na verdade, Jean? Sim, com certeza, né? Isso é o mais importante de tudo, as pessoas conhecerem a verdade, né? Porque existe tantas coisas nesse mundo, muitas vozes que dizem ser a verdade, mas qual será realmente a verdade, né? Então é muito importante as pessoas conhecerem o que realmente é a verdade. Exato. Eu agradeço muito a Deus por ter nos chamado, né? Lá em São João 15:16 vem dizendo assim: não foram vocês que escolheram a mim. Podemos colocar assim: não foi você que me escolheste, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vais e deis fruto, e tudo que pedir em meu nome lhe concederei. A partir desse momento, agradeço muito a Deus por ter me chamado para esse ministério, né, para esse propósito, que é alertar as pessoas sobre o perigo das músicas. Como você comentou aí, Jean, na verdade, no desenrolar dos anos, né, eu passei a desenvolver outros materiais, tudo ligado à questão midiática, né? E eu sou conhecido aqui no Brasil como, digamos que seria pesquisador dos fenômenos da mídia. Esse título foi me dado em um dos programas de televisão que eu fazia aqui, né? Se bem que eu passei por 4 emissoras. E numa delas surgiu esse título, porque eu sempre gostei de fazer materiais assim, tipo documentários, né? Então ali a gente estudava, por exemplo, a mitologia, ufologia, nova era, diversões perigosas, que inclusive é até o nome de um dos meus livros, que abrange a questão das redes sociais, jogos eletrônicos, séries, né? Enfim, coisas que ocupam a mente. E dentro desse pacote aí também acabei escrevendo um livro chamado Invasão Subliminar, com o que você enche a sua mente, que já é um material assim que abrange, né, todas as entradas da mente, como que são preparadas músicas, mensagens subliminares, como que isso ocorre para que a mente seja invadida sem que a pessoa peça licença. Ou seja, o que nós temos para trazer hoje aqui é justamente como foi toda essa trajetória, o que eu vi, o que passei, qual foi as rejeições, a partir de quando começou a vir a aceitação e a persistência de manter-se dentro de um programa, assim, dentro de uma fonte de pesquisas, né, que pudesse deixar as pessoas em alerta. Então, desses últimos anos para cá, eu tenho visto que os convites para falar a respeito têm se ampliado, né? Aqui, rapidamente, a nossa instituição
já declarou que eles não encontram ninguém que tem domínio dessa área como eu tenho, mas também são 35 anos trabalhando em cima disso, né? É Você um bom tempo. imagina que tem tempo e informações. Então, como o tempo numa live não é tão extenso, quem quiser me contratar depois para eventos, né, programações, congressos de jovens, JAs, palestras, podemos deixar depois aí na descrição, né, deixar aí a forma de entrar em contato comigo. Sim, isso mesmo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui, né, um contato aí para quem quiser convidar o Dr. Miguel para palestras, para eventos, tá bom? E vou deixar também o link na descrição ali para você poder adquirir o livro Os Três Poderes da Música pelo Amazon, o link também da Casa Publicadora Brasileira, onde você pode encontrar o livro Livre das Garras do Sucesso, e também vou deixar o link do canal do Dr. Miguel Bispos, que é MBS News. Vou deixar ali para vocês também, quem quiser acessar o canal. E está começando, né, doutor, o canal ali, mas tem muito a crescer, muito conteúdo para poder passar para vocês. Aqui, eu estou aqui olhando as mensagens aqui aqui que o pessoal está deixando aqui, né, no YouTube aqui, no chat aqui. Então, a Thalia, ela está mandando aqui uma boa noite, Jean e Dr. Miguel, feliz sábado, e outras pessoas mais estão aí conectando, e é muito interessante. E eu vejo ali alguns, eu vejo aqui no livro, né, que eu estive lendo, alguns ali testemunhos, algumas coisas que ocorreram ali, são aí umas curiosidades, né, coisas assim que ocorreram aí na sua vida ao longo dessa carreira, né, Pois não. extraordinária. E gostaria que você comentasse alguma coisa a respeito, né? Eu vi ali que tem aqui principalmente um encontro com uma mulher num ônibus, né? Um encontro ali bem misterioso, bem até estranho, podemos dizer assim, né? Ah, pois não. Estão me ouvindo, Jean? Sim. O que que ocorre? Essa parte do livro aí é o seguinte, seria o capítulo 4, né? Seria assim, o encontro com Satanás no ônibus e o livramento de Deus. Na verdade, neste dia que houve esse ocorrido, eu estava indo ali para as imediações da Avenida Paulista, que é uma região, digamos, empresarial, né? Lugar aí muito conhecido, muito falado, e eu senti que algo se aproximou de mim, né? Eu senti um clima assim estranho naquele dia, e ali, quando eu me dei conta, eu vi um ser com uma beleza esplendorosa, nunca vista antes por meus olhos. E aquele ser sentou ao meu lado. E ali, conforme começou a olhar para mim, eu me perguntava, mas que estranho, é algo que se aproximou de mim, eu sinto como se o meu corpo estivesse sendo drenado, as forças do meu corpo, e ao mesmo tempo eu achei estranho aquela forma de que estava me olhando, mas não é algo desse mundo, não é algo desse mundo, é algo diferente, surreal, enfim. Aí, de repente, quando eu olhei para a parte da janela, eu percebi que o reflexo daquele ser que estava ao meu lado era totalmente diferente do que estava, né, da forma física ali. Então, eu percebi que tem alguma coisa estranha. E ali, aquele ser, sem mover os lábios, falou as seguintes palavras: eu vim te buscar, você a mim pertence. E naquele instante, eu fui tomado por um pavor, né? E disse: meu Deus, em pensamento, essa voz é o mesmo ser que apareceu para mim numa madrugada, me oferecendo fama mundial se eu me ajoelhasse diante dele. Uhum. Só que, dessa maneira, aqui nós estamos 3 horas da tarde, horário de verão, eu estou conseguindo ver esse ser. Quando apareceu para mim na situação anterior, era uma forma de um vulto. E ali
Inclusive, eu tenho até um livro aqui comigo, do título Enganado pela Nova Era. Eu poderia até descrever que o C, que você comentou que era uma espécie de uma mulher, mas algo estranho. Como eu falei, eu estava dúbio ali. Eu não sabia descrever se era um homem, se era uma mulher. Eu sei que era um ser diferente. Aham. E ali eu descobri, né, quem é que estava ao meu lado. Era mais ou menos parecido com essa foto aqui, ó. Vocês estão vendo. Hum. No livro Enganado pela Nova Era. E então, esse foi o encontro que eu tive com o próprio inimigo de Deus dentro de um ônibus. Tinha acabado de desistir na minha carreira musical. Estava formando uma banda com um grupo de amigos, né? Para vocês terem uma ideia, eu cheguei a compor mais de 400 músicas. E alguém estava interessado em que eu me tornasse um popstar. Alguém estava me seguindo, estava já me acompanhando por muito tempo, tentando me direcionar para uma carreira onde eu iria, na verdade, explodir sucesso. Mas como o Jean, como vocês estão vendo aí na capa do livro, né? O título do livro é Livre das Garras do Sucesso. E abaixo está: a música é a arma e você o alvo. Digamos que existe o interesse das trevas pela música, né? Por músicos. É uma maneira, né, universal de alcançar muitas mentes. Dessa maneira ali, eu fui travado uma batalha espiritual, porque quando eu falei assim, meu Deus, então não foi um sonho que eu tive na madrugada anterior. Essa voz é do mesmo ser que para mim apareceu. E de repente eu falei assim com Deus em meu pensamento: Senhor, me livre dessa situação, porque, como eu já havia comentado na vez anterior, eu não vou dar aqui um spoiler, falar tudo, né? Mas digamos que o livro, Jean, vocês têm uma ideia, todos, né? O livro ele tem todas as informações, todas as referências que me levaram a crer, que me levaram a deixar tudo que envolve a fama, o sucesso aí fora, né? Aham. Então, eu espero que as pessoas que estejam me ouvindo, assim como alguns artistas que já leram esse livro e tomaram decisão por Cristo, digamos que pessoas de várias vertentes musicais, temos aqui uma lista, né, acompanhada aqui por revistas, jornais, apresentando como foi a mudança de vida dessas pessoas que, ao ter conhecimento do que eu vi, do que eu presenciei, os olhos se abriram, né? Os olhos se abriram e descobriram que realmente existe um ser invisível trabalhando na música, na mídia em geral, né? Então ele tem sua participação, a manipulação. A Bíblia vem dizendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra as potestades, principados, né? Os seres invisíveis. Isso existe, o bem e o mal existe. Nós estamos vendo cada vez mais isso. Existe duas naturezas no ser humano, na vida humana: a natureza boa e a natureza má. E conforme a que for alimentada, é a que vai mais ser apresentada, né? É a que mais vai ser, digamos, evidenciada. Então, Com certeza. aí eu sei que, a partir daquele momento que eu clamei a Deus, no teto do ônibus começou assim a formigar. Eu senti uma luz iluminando meu rosto suavemente. Eu conseguia olhar diante daquela luz. Não era como a luz do sol que você vai olhar e já deixa você assim cego. Aí ali eu ouvi uma voz mansa dizendo: Miguel, eu falei que estaria contigo. Nenhum mal se sucederá a você. E ali eu peguei e disse para aquele ser ao meu lado: você é um derrotado porque eu pertenço a Cristo. Eu mudei de exército, eu mudei de time. Eu estou no lado do Deus Todo-Poderoso e dos anjos celestiais. Esse ser começou a chorar ao meu lado e ele dizia: não me deixe, Miguel, eu te darei tudo o que você quiser para você ser um dos meus, para você vir para o meu lado. Eu disse: esqueça, porque eu pertenço a Cristo. Então, é só um trecho, sabe, do que vi. É óbvio que, ao tomar a decisão
pelo certo, né? Eu passei por muitas experiências. Vocês não fazem ideia. Quando eu comecei a descobrir que o meu chamado era para alertar as pessoas, principalmente pessoas ligadas à música, você não sabe quantas interferências, quantas manifestações, né, do invisível ocorreram para que eu largasse tudo. Então, tem um monte de experiência aqui que a gente pode discutir. Mas, precisamente no capítulo 4, vem toda essa descrição aí, né, Jean, com muito mais detalhes, com Sim. muito mais consistência. Para não tomar aqui o tempo todo, porque realmente é algo assim, foi sobrenatural. Aqui está, capítulo 4, o encontro, né, com as Isso. trevas no ônibus e o livramento do poderoso Deus. E aqui você vê, ó, rapidamente, ó, eu mostro aqui esse rosto, né, representando aqui a forma que a pessoa se apresentou. Digamos que não sabia definir ali, né, tal tamanha beleza. Se era um ser humano, o que que era, mas desse mundo não era. Isso eu posso garantir. Uhum. E é interessante aqui fazer um seguinte comentário, porque às vezes algumas pessoas elas não conseguem acreditar em testemunhos assim tão fortes. Às vezes a pessoa está com a cabeça tão cheia de coisas, a correria do dia a dia, ou até mesmo coisas que acaba assistindo, acaba ouvindo e acaba muitas vezes não conseguindo acreditar, né? Tantos filmes que são apresentados para nós, tantas ficções científicas, mas eu quero deixar aqui para você que esses relatos eles são verídicos. Realmente aconteceu na vida do Dr. Miguel, como de muitas outras pessoas aí que têm relatado encontros assim com seres que não são humanos, né? Inimigos de Deus ou até mesmo anjos de luz, e são relatos muito importantes, muito interessantes, inclusive esses relatos aí, como o Dr. Miguel Bispos aqui ele nos disse, esses relatos, entre outros mais, eles colaboraram para aí que muitas pessoas pudessem aceitar a Cristo através, né, desses relatos e através também de tudo aquilo que ele já escreveu sobre esses assuntos nos quais nós começamos aqui a falar, mensagens subliminares, música, entretenimento, internet, videogame, e muitas pessoas, inclusive no meio famoso, reconheceram, né, o caminho que elas estavam indo, e elas resolveram ter então uma transformação de vida, uma conversão, uma virada de 180 graus, e inclusive empresário, né, doutor Miguel Bispo, empresário teve aí contato com o livro seu aí e se converteu, não é? Ah, sim, interessante, né? Teve um empresário de uma banda famosa. Na verdade, ele empresariava 3 bandas famosas de forró aqui no Brasil. E um belo dia eu recebi uma ligação. Ele gostaria de conversar comigo pessoalmente. E ali foi marcado o local. E de repente ele, aos prantos, dizia: Eu li o teu livro 2 vezes e fumava muito. Após a leitura do livro, parei com o vício do cigarro, com tudo. E gostaria de saber, Miguel, se eu me apresentar como alguém que acredita no que você escreveu, que aceita o que você disse, como é que uma igreja vai me ver? Como é que a igreja que você assiste vai me ver? Eu disse, segue-me. Então ele foi prontamente, né, recebeu os estudos, né, aceitou a Cristo, foi batizado e passou a fazer parte de um coral, né, da igreja. Então, uma pessoa que vivia na noite, balada, digamos que shows, né? Shows intensos pelo Brasil afora, acabou então sendo tocado. Já foi então uma das experiências que eu comecei a ter, porque quando eu falei com Deus, Senhor, eu vou expor tudo aquilo que eu presenciei, tudo aquilo que eu conheço de música, os anos que eu passei compondo, e vou expor isso nesse material, mas de forma que o teu Santo Espírito conduza as pessoas, né, através
desses dizeres. E tem ocorrido, Jean, muitas experiências interessantes teve até um fato curioso. Um grupo de pessoas me chamaram para fazer uma palestra e ali colocaram uma faixa, né? Teremos aqui a presença do Dr. Miguel, escritor, jornalista, compositor. Ele vai falar sobre a influência da música. E ali citaram, né, os estilos musicais que pelos quais eu iria falar. Só que o pessoal não me avisou que haviam colocado uma faixa, né? E quando eu chego, a rua está cercada de roqueiros, né? Juntaram-se ali roqueiros, punk, um grupo de pessoas da pesada. Aí foram até a mim, o pessoal viu que eu estava já chegando, né? E algumas pessoas da igreja desceram a rua. Miguel, é bom o senhor voltar agora, que já tem um grupo ali esperando para espancá-lo, vão bater em você. E estão com correntes no charco, tacos de beisebol. Aí eu olhei assim, mas isso aí é o estilo de vida deles, né? Cada um tem a sua crença ali, então digamos que aquelas coisas que eles estão usando ali é do cotidiano deles, taco de beisebol, corrente, né, segurando soco inglês, é o estilo deles. Rapaz, você não vai mandar chamar as autoridades policiais? Aí eu falei com muita firmeza, o Espírito Santo trouxe a todos aqui. Eles são convidados de Deus. Porque, veja bem, Deus é maravilhoso. Ele fez uma promessa, Jean. Fez uma promessa. Aí, naquele momento, quando eu cheguei até o local, né, da palestra, digamos, culto, palestra, enfim, aí eles falaram assim, um deles, né? Você, o Miguel, se você falar mal aqui do John Lennon, né, Beatles, falou o nome lá das bandas que eles curtiam. Se falar mal do Raul, vai sobrar para você. Vamos apedrejar tudo aqui. Aí disse, mas eu não vim aqui falar mal dessas pessoas que vocês citaram, desses grupos. Eu vim aqui falar de quem está usando eles, de quem usou eles, e até levaram eles à morte, alguns deles. Aí eles falaram assim, quem é esse que você está dizendo que está usando quem? Se vocês quiserem saber, eu só irei me pronunciar quando eu estiver lá naquele palcozinho ali, né? Digamos que ali, na verdade, eu posso dizer que era e não era uma igreja, porque o pessoal trouxe ali um ambiente, né, onde tinha até um púlpitozinho, tal, onde eu poderia depositar ali a Bíblia, se fosse necessário e tudo. E falei, vocês só vão me ouvir quando eu estiver lá dentro. Vamos fazer esse acordo. Se você falar alguma coisa que não bate, iremos vaiá-lo. Bom, já passou do espancamento para a vaia, está tudo bem. Aí eu apertei a mão desse indivíduo, que me parecia ser o comandante de todos os que estavam ali, né? Falavam mais fluentemente que os outros, que só ficavam me encarando. E ali, conforme ele já estava lá na frente, eu falava uma situação, ele dizia a data. Isso aconteceu em 1967, quando fulano de tal foi fazer um show e ali e tal. E ele acabou me ajudando muito com as datas. Após acabar todo o assunto ali, ele chega para mim diante de todos e diz, e aí, Miguel, tudo que você falou é verdade, mas se eu deixar essa tribo aqui, deixar todos aqui, as pessoas que me acompanham da minha gangue, da minha tribo, como é que vai ficar? Eu disse, se você nesse momento ouviu a voz de Deus falando para você deixar tudo e segui-lo, e você o rejeitar, endurecer seu coração, eu acredito que vai se perder você e seus amigos, porque até então, Deus ele tem um plano na vida de vocês e está te chamando nesse momento. Ele deu um passo à frente e aceitou Jesus ali na hora. Amém. Na hora. Louvado seja Deus. E isso foi se desenvolvendo, né? Depois, eu quero contar mais para frente a história de um jornalista, de um jornal bem influente aqui no Brasil, que justamente ele era contra tudo que eu falava. E um dia ficamos frente a frente. E foi nesse dia que ficamos frente a frente que um milagre ali, uma coisa esplendorosa aconteceu, diante de um público considerável, né? Uhum. E é interessante, né? A gente vê como que é a fé do Dr. Miguel Bispos, a convicção, né, de quando as pessoas viram aqueles jovens, aquela gangue chegando ali com instrumentos ali digamos assim, de briga, né? E
todos apavorados, que você não vai fazer nada, vai chamar a polícia e tal. Ele, não, o Espírito Santo os trouxe aqui. E, de fato, o Espírito Santo age no coração das pessoas, não importa quem elas são, o que elas acreditam, inclusive, não importa quem você é, não importa o que você crê, não importa o que você vê, o importa é que você abra o seu coração a Deus. E quando você abrir o seu coração a Deus, o Espírito Santo vai fazer uma transformação na sua vida, assim como fez nesse relato maravilhoso que nós acabamos de ouvir aqui, nesse jovem, nesse líder de tribo, aonde ele se entregou ali à voz do Espírito Santo e aos pés de Cristo. São histórias fantásticas, histórias realmente maravilhosas, muito bonitas de se ouvir. E aí, digamos, né, Jean, e todos, que a partir daí eu fui desenvolvendo, né, fui exercitando mais, buscando mais conhecimento, mais amplidez. Até para você ter ideia, acredito que vai chegar logo para você aí o livro de nome Invasão Subliminar, com o que você enche a sua mente. Este livro, eu dediquei um capítulo inteiro a todas as tribos, digamos, rockabilly, punks, skinheads. Falo sobre a origem deles, né, a história, de maneira não atacando, não desprezando, mas falando da filosofia de cada um desses grupos, né? Uhum. Skatistas, ou seja, surfistas, ou seja, tem uma lista, assim, até as ilustrações, né? Mostrando que eles têm um propósito, tipo assim, um protesto contra algumas coisas que eles não aprovam na sociedade. Então, eu aprendi uma coisa, Jean, e muito interessante, lendo alguns escritos publicados aí, feitos, né, por Abraham Lincoln, presidente, né, famoso aí, todos sabem, foi um dos melhores presidentes, se eu não estiver enganado, dos Estados Unidos, é isso mesmo? Você que vive aí fora do país, do Brasil. Mas, enfim, eu li algo interessante em que ele dizia assim, alguém chegou e disse, presidente, nossos inimigos estão nos cercando, como é que a gente vai fazer para dissipá-los, para extingui-los, né? Enfim, ele respondeu, a melhor maneira de destruir nossos inimigos é transformando-os em amigos. Então, não é atacando. Se Deus permitiu que eu conhecesse música, que eu conhecesse bandas, que eu tivesse conhecimento de pessoas no meio artístico da minha infância até uma certa altura, né? E até hoje eu tenho contato com algumas pessoas, nunca foi para atacá-los. A intenção do livro H Sucesso era simplesmente mostrar a todos, né, que existe algo melhor, né, de buscar, porque você tem uma ideia aqui, você não mencionou, mas fiz um estudo aqui sobre a vida desses artistas de 1927 até hoje. Por que que muitos deles morrem de 17 a 27 anos? Então, você imagina, 1927, onde eu venho ali citando o caso de Robert Johnson, né, que diz a história aí, foi um dos primeiros artistas a ter confirmado ali um pacto para conseguir aprender, se desenvolver na música. Isso aí é contado em história, até filmes tem essa experiência de Robert Johnson. E a partir dali começou, então, o Clube dos 27, né? Então, você vê aí que grandes ídolos morreram prematuramente, jovens demais. Então, esse livro vem trazendo essas informações, digamos, documentários, né? Assim, fontes, né? Riquíssimas, e mesclado com o meu próprio testemunho pessoal, né? Como foi que Deus me tirou desse caminho para trazer luz e informações a todos aqueles que realmente têm dúvida do porquê disso, do porquê daquilo. Né? Então, por isso que já estou dando aqui uma certa ideia do que quer dizer livre das garras do sucesso. E eu não vou falar agora, mas lá no livro vem a resposta para isso, né? O que é o sucesso na visão do Criador, o sucesso é nas mãos do sucesso, né? Ou seja, vem ali as informações, vem mostrando o problema e a solução. Com certeza. Eu estou aqui com o livro aqui nas mãos, né,
e lendo justamente aqui a parte do Robert Johnson aqui, morreu 27 Uhum. anos, muito jovem, né? Outro também que morreu com a mesma idade, o Brian Jones, né, guitarrista do Rolling Stones. Então, assim, o livro realmente traz muitas coisas aqui interessantes e também aí, né, tradução do nome das bandas, né, que você fez muitas pesquisas aí Sim, e sim. é bem interessante. Eu recomendo que mais uma vez você que ainda não comprou ainda o livro Livro das Garras do Sucesso, não se esqueça de procurar, é muito importante esse livro. Você vai ver que ele tem um conteúdo atemporal. Por que eu digo atemporal? Esse livro foi escrito há mais de 25 anos atrás, já está aí publicado há muitos anos, e ele tem um conteúdo que traz para tudo aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, principalmente em relação à música. Então, por isso eu digo que é um livro atemporal, muito importante e muito bom mesmo. Dr. Miguel Bispos, nosso tempo está quase chegando no final, mas eu Já. gostaria de ouvir aqui uma história que não teria como deixar ela passar por alto. É a história da conversão de uma cantora famosa internacional. E eu gostaria de ouvir, Opa. gostaria que você contasse aqui para os nossos internautas a como que foi isso, como que aconteceu, né? Como você chegou até essa cantora internacional, a cantora famosíssima. Oh, muito bom. Essa, eu posso dizer que foi uma das experiências mais fortes assim que tive, porque foi um momento em que eu estava, digamos, entre a cruz e a espada, né? Era um belo dia, eu recebi um convite para realizar uma palestra para um grupo de empresários, cristãos e não cristãos, né? E naquele momento, o cidadão que me fez o convite, ele falou assim: ó, eu ganhei, eu li o seu livro, né? E mostrei para um grupo de pessoas, eles falaram: ó, esse rapaz não tem nada a ver, não existe. Como que um camarada vai escrever um livro chamado Livre do Sucesso? Porque ele está remando contra a maré, porque até então as pessoas lutam para ter sucesso, estudam para ter sucesso, puxam o tapete para ter sucesso. Então, vê que ali foi, foi assim, estipulado um desafio. Se eu aceitaria explicar o porquê do título para empresários ali de várias, né, empresas, né, modalidades. Aí eu falei, tudo bem. Aí foi marcada a data, vieram me buscar em casa, precisamente até um gerente, né, de uma potência de empresa aí, veio me buscar em casa. Quando chegamos no local, já estava tudo pronto. Prepararam lá uma bela de uma festa, buffet, né, para depois do término da palestra seriam lá os comes e bebes, e o ambiente foi superlotando, só doutores, né, e tal. Aí, quando faltavam mais ou menos uns 5 minutinhos para que eu iniciasse a palestra, chegou um cidadão e disse assim para mim: você que é o Miguel? Sou eu. Guarde suas coisas, porque você não irá falar aqui hoje. Mas quem é o senhor? Eu sou o dono desse estabelecimento e aqui você não vai falar. Então eu procurei a pessoa que havia organizado esse evento, bancado esse evento. Ele foi lá e chamou o sócio, né, do cidadão que disse que eu não iria falar. E ali, nessa reunião, foi dito o seguinte: Miguel, lamentavelmente você não poderá falar, né? Alguma coisa aconteceu, falaram alguma coisa e não vão deixar você falar. Naquele instante, eu guardei alguns materiais, né, que eu iria apresentar. Até mesmo eu tinha mandado pedido material assim de literatura, levei mais de 300 peças em livros para distribuir para essas pessoas, né? E como foi cancelado o evento, então eu vou me retirar. Só que depois eu pensei, mas peraí, eu não invadi aqui, eu não estou aqui aleatoriamente. Houve um convite e eu quero saber por quê. Aí eu fui para um cantinho, peguei a minha Bíblia e ali dizia: pregue a palavra, insista,
corrija, né, insista em anunciá-la, quer seja em tempo oportuno ou não. Digamos que eu li ali 2 Timóteo 4, né? Já no versículo 1 a 5, né? Só que no versículo 1 vem dizendo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que a julgar tanto os que estiverem vivos, com os que estiverem mortos, pela sua manifestação. Aí Paulo diz: eu exijo a você que pregues a mensagem. Versículo 2 em diante. Li ali, cheguei naquele homem: moço, posso falar 5 minutos? Não. Aí eu voltei, li novamente a mesma situação. Isso se repetiu por umas 7 vezes, mais ou menos, até que num momento ele falou: se você insistir mais uma vez, eu vou chamar a segurança. Aí eu disse: agora pronto, além de ter sido convidado, ser, digamos que, desestimulado a falar sem motivo, sem saber o porquê, eu quero saber. Aí eu voltei lá no cantinho novamente, eu olhei para o céu e falei com Deus assim, com todo o meu entendimento: Senhor, se o Senhor for Deus, seguirei-te. Se for o mal, então, for Baal, né? Esse pensamento, tipo Elias, né? Aí, de repente, quando eu voltei, o homem disse: você ainda não foi embora? Disse: me deixe falar 5 minutos, por favor, preciso falar. Não. Aí eu voltei de novo e olhei assim para o céu, enchi o peito de ar e disse: vou cometer um gesto suicida aqui essa noite. Deus, o Senhor seja comigo, porque eu não vou. Esses granfinos têm que entender que eu preciso falar 5 minutos aqui. Aí, naquele momento, meus amigos, subi lá, ali era um palco, né? Peguei o microfone. Boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Miguel BS. Estou aqui para propor um desafio a todos vocês. Se vocês deixarem eu falar aqui 5 minutos e alguém não gostar, eu dou minha palavra que diante de Deus, diante dos anjos e diante dos homens, se alguém não gostar, eu nunca mais irei testemunhar novamente. Contar testemunhos de Jesus. Se vocês deixarem eu falar 5 minutos. E aquele homem disse: segurança, tira esse rapaz daí. Eu disse: calma, senhor. O microfone na mão, né? O senhor é uma pessoa inteligente. Aqui está repleta de pessoas inteligentes. E aqui também tem pessoas da minha fé. Eu estou pedindo para deixarem que eu fale 5 minutos. Rapaz, para vocês terem uma ideia, naquele momento o meu coração estava assim, sabe por quê? Porque eu não consigo entender. Deus me tirou de um caminho onde eu iria proliferar a música para o mundo inteiro. Um ser apareceu para mim, me ofereceu fama mundial para que eu servisse a ele, que eu me ajoelhasse diante dele. Você leu isso no livro, Jean? Quem conhece a minha história sabe. E, de repente, agora, em vez das pessoas me aceitarem e ficam rejeitando, inclusive pessoas da minha fé, então chega, eu estou semelhante a Paulo. Paulo, ele viajou os 4 cantos da terra testemunhando. E não satisfeito, lá no final, nós sabemos que Paulo disse: combati o bom combate, encerrei minha carreira e guardei a fé. Ou seja, Deus ainda não ouviu o Senhor dizer que está na hora de eu parar. Tudo tem um começo e tem um fim. Então, naquele momento, aquele homem bradou o seguinte: você quer falar? Você assume o que você vai falar essa noite? Sim, senhor. Se alguém não gostar, eu dou minha palavra, que aqui encerro minha carreira como cristão. Gente, para pensar. Isso daí, digamos que, né, quem é que vai falar uma coisa dessa? Porque você não sabe, né? De repente, você está confiando em Deus, aquele Deus que abriu o Mar Vermelho quando estavam todos encurralados. Moisés, como líder, eles viram ali que, e agora, como é que eu vou sair daqui com esse povo? Então, Deus, ele não abandonou Moisés, não abandonou Josué, não abandonou seus filhos, Daniel, lá na cova dos leões. Os amigos de Daniel, por exemplo, eles falam: ó, rei, mesmo que nosso Deus não nos livre, mesmo assim não iremos nos prostrar diante da estátua que o Senhor mandou.
construir aí. Então, por aí vocês veem, gente, isso é questão de você crer, você ter fé naquele que chamou você. Quando Deus fala, estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, digam amém. Ele não abandonou os seus filhos, não abandonou, nos abandonou, ele está aí chamando eu, você, já, a todos para ter coragem de testemunhar dele. Então, você vê pessoas da minha fé, pessoas assim, com medo do que eu vou falar ali. E alguns foi, olha, esse camarada, ele vai falar da música, vai te... Entendeu? Então, foi a conversa que rolou ali foi essa, porque depois eu descobri o que estava acontecendo. Aí, naquele instante, você vai assumir tudo que você vai falar aqui essa noite. Sim, se alguém não gostar, pode mandar me prender e jogar fora as chaves da cela, porque vocês vão ter aí no mundo mais um novo terrorista. Por que eu estou falando isso? Porque se andando com Deus, já fazemos coisas erradas, na maioria das vezes, e imagina longe dele. Eu estou sendo convidado para parar de falar do amor de Cristo. Aí, naquele instante, você então vai ter 10 minutos. Quando ele falou que eu teria 10 minutos, eu falei, agora está ótimo, porque 10 minutos dá para falar muita coisa. E ali, nesses 10 minutos, eu contei um resumo do meu testemunho pessoal. Falei que um dia eu fui visitado por o ser das trevas, me ofereceu tudo para que eu seguisse ele, para que eu me ajoelhasse diante dele. E após recusar, ele tentou de várias maneiras me prejudicar, me destruir. Já chegou a aparecer na minha imagem e semelhança durante um evento. Ou seja, então, digamos assim que esse ser, ele quer realmente separar as pessoas de Deus. Ele tem feito isso já há muito tempo. Começou lá no Éden, né? E ali, naquele instante, ao fechar ali o comentário dos 10 minutos que me foi permitido, eu disse, vocês podem viajar pelos 4 cantos da terra. Vocês podem ter todo o poder aquisitivo do mundo, mas sem Deus é um vazio. Sem Deus é um temor. As pessoas que são apegadas aos bens que esse mundo oferece, elas justamente não têm segurança, não têm paz. Então, digamos que era só isso que eu tinha para dizer para vocês. Está explicado aqui por que o livro chama-se Livre das Garras do Sucesso e a música é Arme Você o Alvo. Aqui simplesmente vem contando a experiência de alguém que optou em ser feliz. Alguém que optou em não ter tudo aquilo que o mal me ofereceu, mas ter aquilo que Jesus me ofereceu, que é um dia colocar uma coroa na minha e na sua cabeça e dizer, bendito filhos filhos do meu Pai, venham aqui a mim, venham. Ou seja, ele mesmo vai colocar essa coroa. E eu digo a todos vocês que assistiram, estão assistindo esse evento, que não importa quão longe você foi, se você já cometeu alguma coisa que te prejudica, que deixa você aprisionado, porque a nossa mente, gente, ela é forte, né, em querer acusar e, não satisfeito, o mal usa instrumentos até ao seu redor, amigos, parentes, colegas, né, pessoas, eles usam justamente para fazer você se desequilibrar emocionalmente até fugir de um Deus que te prometeu. No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, gente, o foco é Jesus. Ele venceu a morte, ele venceu a dor, ele venceu tudo por mim e por você. Eu estava anotando uma passagem até que vem dizendo que ele voltará aqui, nem que seja para buscar uma única pessoa. Ele voltará aqui com todos os anjos do céu, nem que seja para buscar uma única pessoa. Então, está ali que vem falando, porventura, haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Então, já imaginou? Ele falou que vai voltar aqui para buscar, nem que seja uma única pessoa. Eu havia anotado aqui em algum local essa passagem, me desculpem, né? Mas essa passagem existe. Jesus disse que vai voltar para buscar os seus. Isso já está sendo mostrado aí, né? Nós estamos vendo
com as evidências, com o que está sendo apresentado. Se alguém ainda tem dúvida de algumas coisas que eu contei aqui, né, que obviamente vai ter pessoas que vão descrer, procure ler esse livro também, ó, Viagem ao Sobrenatural. Né? Isso aqui, vocês veem aqui que tem momentos que os satanistas ofereceram poder, né, até mesmo na fama para o nosso irmão aqui, para o Roger, e ele conheceu também o amor de Deus. E já no livro Enganado pela Nova Era, na contracapa vem dizendo aqui, ó, quando aquele ser deslumbrante lhe apareceu durante sua meditação matinal, Will Barron pensou que era Jesus Cristo, mas estava enganado pela nova era. Não tem semelhança com qualquer outro material que você já tenha lido a respeito sobre esse movimento. Ou seja, aqui vem falando, amigos, que um ser se manifestou a Will Barron e ofereceu a ele um reinado. Will Barron tornou-se sumo sacerdote ao ponto de ser orientado a viajar, a falar em grandes concentrações de pessoas sobre um ser que dizia ser Jesus. Então, a única coisa que eu tenho para dizer aqui é que eu fui liberto das garras do sucesso. E assim como muitos aqueles que almejam ver Jesus voltar, eu também almejo, para que ele possa acabar de vez com o pecado que aprisiona todos nós nesse mundo terrível. Então, que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós. Eu não sei se o Gê ainda permite, mas eu gostaria de contar a experiência do jornalista que tentou, assim, destruir meu ministério diante de várias pessoas e como foi que ele acabou tomando uma decisão importante também. Nós temos tempo sim, pode contar sim, mas eu só fiquei aqui com uma curiosidade agora, né? Afinal de contas, o empresário ali, o dono do estabelecimento, ele chamou a polícia ou não chamou? Na verdade, ele chamou os seguranças para me tirar de lá, mas eu falei, olha, veja bem, eu disse para aquele empresário, o senhor é uma pessoa inteligente, aqui está repleta de pessoas inteligentes, eu só quero apenas 5 minutos, eu não invadi esse estabelecimento, fui convidado, agora eu gostaria de falar 5 minutos. Aí deixaram eu falar 10, ele deixou eu falar 10 minutos, desses 10 minutos, uma mulher levantou e falou bem alto, escuta, por que você parou de falar? Aí perguntei, quem é a senhorita? Eu sou a cantora fulana de tal. Se tudo isso aí que você falou é verdade, o mundo acabou de desabar sobre a minha cabeça, pois eu quero ouvir mais. Me desculpe, mas eu prometi que só iria falar 10 minutos. Não interessa o que você prometeu. Eu quero ouvir mais. E ali ele deixou falar durante 1h30. Ela fazia as perguntas, eu respondia. Ela perguntava, eu respondia. E todos no total silêncio, ouvindo eu esclarecer tudo o que ela perguntou sobre MPB, sobre rock, sobre samba, expliquei tudo que pude ali e o resultado foi que ela aceitou Cristo e saiu a revista, né, Adventista com a matéria lá, RA, né? Famosa cantora de nome internacional aceita Jesus apenas em 10 minutos. Ou seja, vamos convir aqui que estava havendo uma batalha espiritual. Deus queria que eu falasse. Os outros não queriam que eu falasse. Então, a Bíblia é bem clara. Sujeitai-vos a Deus e resistir a quem? Ao diabo, ele fugirá de vós. Então, se você é tentado a cair em alguma situação, insista com Deus. Né? Eu sei que foi assim. Para mim, humanamente falando, eu não tinha o que fazer mais, porque eu tentei falar e não queria me deixar. Quando aquele homem, né, devido à minha resistência, deixou falar 10 minutos, o resultado foi que entre eles ali havia alguém querendo conhecer Jesus há um bom tempo. E essa cantora largou tudo e hoje ela está louvando e glorificando o nome de Jesus. Amém, louvado seja Deus. Como Deus usa, né? É fantástico a maneira como Deus trabalha, né? Ali o inimigo, através de uma pessoa, fazendo de tudo para que não fosse nada falado, né, sobre a música, e aquela cantora lá,
ela então Permitido. teve a oportunidade de conhecer tudo isso e se converteu, né? Se tornou uma cristã fiel, fervorosa. E aqui no Fiel. livro, o Livro das Garras do Sucesso, na página 99, o capítulo 9, ele Uhum. fala assim: a música popular brasileira também traz influências negativas? Pode ser Ah, um sim. assunto para um próximo tema aí, né? Mas é muito interessante, né? Como que vem abordando esses assuntos aqui no livro. E é claro, vamos aí então, para podermos encerrar o assunto aí sobre que você me pediu, né? Sobre o jornalista ali, como Ah, você teve sim. esse encontro com ele, que ele tentou atrapalhar de todas as maneiras o seu trabalho, como você acabou chegando até ele e revertendo toda a situação. Se você tiver alguma matéria aí também quiser mostrar, apresentar para as pessoas, para nós. Ah, perfeito. Aqui eu estou com a página do jornal, até dobrei aqui, ó. Ele até saiu o título, O Poder da Música. Veja aqui que está o deus indiano, Ganesh, né? Foi a capa ilustrativa aqui do jornal, cuja matéria foi feita por esse jornalista depois da situação que aconteceu durante uma palestra. Era uma noite, estava já pronto para iniciar também uma palestra importante sobre música para universitários, né? Teólogos, professores, enfim, era uma concentração boa de pessoas que foram para me ouvir ali. Aí, de repente, comecei já então a mostrar alguns slides, aí o ilustre jornalista levantou a mão e disse: o que você fala aí é um absurdo, não tem nada a ver com o que você está falando, não tem como a música influenciar alguém para o bem ou para o mal. Aí, naquele instante, eu continuei falando. Ah, eu me arrependi de ter vindo aqui essa noite. Estou perdendo meu tempo em ouvir o que você está falando aí. Aí eu continuei ignorando aquele moço. Olha, eu não sei por que me convidaram para ouvir esse rapaz falar. Aí eu pedi licença a todos os convidados e disse: amigo, a ética nos diz que se alguém não gosta do que um palestrante está falando, ele deve se retirar e esperar lá fora para conversar em particular. Aí ele se levantou, né, transtornado, semblante, né? Terminei a palestra para os que estavam lá me assistindo. Quando chegou lá fora, ele falou o seguinte: pai, você não tem vergonha de estar falando essas coisas? Como é que você vai falar assim da música? Que a música tem o poder de influenciar? Eu falo: eu não sei em que planeta o senhor está vivendo, meu amigo, mas a gente tem tantos relatos, né, envolvendo o meio musical, como que ela pode influenciar, sim, pode levar pessoas até a cometer atos, enfim, a música ela não é abstrata, ela consegue penetrar o organismo e ela consegue, sim, modificar o comportamento. Então, você está caminhando aí, de repente, alguém toca uma música, um certo estilo, e imediatamente você é tomado por aquilo. Isso leva milésimo de segundos. Dependendo da música, por exemplo, você muda até o seu modo de andar, seu gingado. Então, ela tem, sim, um poder impressionante. Aí ele falou assim: eu jamais vou aceitar o seu cartão, que eu ofereci um cartão para ele, né? Se você tiver calmo um dia, se a gente volta a conversar, não vou aceitar seu cartão. Aí eu comentei: amigo, um cliente satisfeito, ele fala para mais 10. E um insatisfeito, ele fala para mais 100. Existem vários jornais, né, de populares aqui. Então, só ficaria contente e, da maneira que o senhor está me tratando, eu falar que na redação que o senhor trabalha tem pessoas ignorantes e grossas, porque muito me admira o senhor ser um dos 10 mais premiados jornalistas do estado de São Paulo e vem aqui, então, querer diminuir, querer desfazer um trabalho de um outro colega. Ele guardou meu cartão. Passados exatos 3 meses, eu recebo uma ligação. Quem é ele? Alô, Miguel? Doutor Miguel? Eu falei: pois não? Meu parente, é um sobrinho dele, eu creio assim, ele começou a ouvir uma banda de rock.
começou a deixar os cabelos crescerem. E começou a usar tatuagens de dragões, caveiras. Eu disse, elementar, né? Se ele, por exemplo, estivesse ouvindo música sertaneja, digamos assim, algum outro estilo, ele ia se vestir como tal, porque nós somos transformados pela contemplação. Você é o que você lê, você é o que você vê, você é o que você come, você é o que você bebe, você é aquilo que você está trazendo para si. Então, não é difícil o garoto curtir certo grupo e querer se vestir igual, ou se tatuar igual, ou pintar o cabelo igual. Isso aí, ele começou a escrever, então, seu Miguel, bilhetes dizendo: a morte não é o fim, e sim o começo. Eu disse, então vamos falar com ele agora, porque ele vai cometer suicídio. Pois é, São Miguel. Ele cometeu suicídio. Encontramos ele enforcado, morto, em cima dos seus CDs e pôsteres da banda. Eu disse, só tendo a lamentar. Não posso fazer agora. Ele disse, e foi constatado nos exames lá que não foi usado nem bebida alcoólica e nem drogas. E ele deixou um bilhete dizendo que a morte não é o fim, sim o começo. Então, saiu a matéria do jornal, né? Ele fez aqui a matéria até de 2 páginas inteiras, e uma das colunas aqui é só com minha participação. E veja aqui, ó, num trechinho em que ele diz aqui, ó, vamos ver aqui o que ele fala na matéria. Vou deixar aqui aproximar de vocês para vocês verem, né? Deixa eu só dobrar aqui. Eu guardo esse jornal aqui, as 7 chaves. Aqui, veja aqui que aqui está dizendo, ó, um trecho da música que ele mais ouvia dizia: suicide-se. Fizeram exames e não foi constatado o uso de drogas. Ou seja, a partir dali esse jornalista mudou. E eu acredito que nunca mais ele vai chegar em alguém que dedica a sua vida toda a pesquisas, a estudos, para tentar falar que o que a pessoa está dizendo não tem nada a ver. Então, meus amigos, essa tem sido a minha trajetória. Hoje eu sou autor de 25 livros, uma série de 17 DVDs documentários, e já tive 1.001 experiências voltadas a esse assunto musical. Já tivemos vários outros casos de líderes de banda de rock, líderes me procurarem para conversar, e ali saía já outra pessoa. E, para ajudar a confirmar tudo isso, temos aqui o livro da H Sucesso. Ele vem falando tudo sobre o que a gente deve ouvir ou não, o efeito disso ou aquilo outro ou não. O livro, você comentou, né, que hoje está pela Amazon, Os 3 Poderes da Música, ele vinha até com protetor de ouvidos. Aqui, ó, foi todo esgotado as edições. Ele passou por várias mudanças até de capa e todas foram distribuídas. Os 3 Poderes da Música. Então, eu faço votos que vocês leiam esse material. Também é rico em informações, né? Fala sobre como que a música penetra o organismo a tal maneira que libera substância semelhante ao uso de drogas. É uma coisa impressionante o poder da música, que, para fechar, ela tem o poder de levar o soldado para a guerra, o ímpio para a morte e os cristãos para o céu. Esses são alguns dos poderes também falado no livro. Mas tem muito mais coisa que a música pode fazer que você nem imagina. É isso aí, muito interessante e muito triste, né, essa história, esse relato aí do que ocorreu aí com esse jornalista. Talvez se ele tivesse ouvido naquele momento, né, em que ele estava ali tentando impedir que você falasse a respeito da música, Isso. talvez teria ajudado ali com essa pessoa que acabou indo ao suicídio, né? Ao suicídio. Com certeza. E infelizmente ainda existe hoje muitas pessoas que às vezes elas não conseguem enxergar por algum motivo, né, essas coisas, e, e é por isso que nós trazemos aqui essa live, né? E quem sabe aí podemos até promover aí um seminário somente falando sobre música, né? Talvez aí
alguma coisa assim parecida, para que as pessoas elas possam ter acesso a esse conhecimento, né, e poderem aí, de certa forma, se livrar do mal que muitas músicas causam, né? Inclusive aqui no livro, Livre das Garras do Sucesso, né? Tem até um título aqui que ele fala o seguinte, deixa eu ver se eu encontro aqui. Toda música religiosa é boa de ser ouvida? Então, eu deixo uma pergunta no ar aqui, né? Será que até mesmo na música religiosa existe algo que pode afetar a nossa comunicação com Deus? Será que pode afetar Ou, nosso organismo físico, orgânico? Então, assim, são coisas que, por isso que eu insisto com vocês, realmente vale a pena aí vocês procurarem pelo livro Livre das Garras do Sucesso. Aí, Casa Publicadora Brasileira, vou deixar aqui na descrição do vídeo como vocês podem aí conseguir e vale a pena poder aí ter esse conhecimento e entender os poderes que a música traz na nossa vida. Doutor Miguel Bispo, muito obrigado por tudo, muito uhum. obrigado aí pela disposição mais uma vez. E vamos nos conversando, quem sabe nós podemos aí, de fato, né, trazer um seminário sobre música, alguma coisa assim, e falar mais, né, expandir mais esse tema, que é um tema muito importante para a atualidade. Muito bom, Jean. E além desse comentário que você leu aí, né, toda música religiosa é boa de ser ouvida, aqui também vem trazendo uma resposta para muitos que entram em discussão sobre o que vamos cantar então, qual o louvor certo para louvar a Deus. Tem tantos questionamentos em relação a isso, tanta briga entre produtores musicais cristãos, né, compositores, maestros, e aqui eu tenho uma resposta que pode ajudar. Quais os principais aspectos para se louvar a Deus de maneira correta? Vai encontrar aqui, né, numa das páginas do livro. Justamente aqui na página 100, né, na página 100, vem aqui quais os principais aspectos para se louvar a Deus de maneira correta. E várias outras perguntas e respostas, como do que falam as letras do rock, como você falou também da MPB, aqui, ó, sobre as músicas clássicas, ou seja, o livro vem perguntas e respostas para tudo que está acontecendo. Eu me lembro que você falou que não conhecia esse livro, né, Jean? Sim, né? Miguel, eu não conhecia. Pois é, gente. Pode procurar que vocês vão encontrar, porque esse livro já existe por mais de 25 anos. Como o Jean falou, é atemporal. A própria CPB disse: não iremos mudar nem acrescentar, Miguel. Isso é maravilhoso. Isso prova que realmente Deus está atuando em cada página, cada linha, cada vírgula. Se esse material tem ajudado pessoas de vários meios musicais a tomar uma decisão, imagina se mais pessoas conhecessem, né? É um legado. Está aqui uma mensagem que é para a vida toda. E talvez se eu tivesse conhecido esse livro antes, desde quando ele foi publicado, eu não teria cometido tantos erros na vida igual cometi no passado, né? Quem não me conhece não sabe muito bem da minha história, mas eu também já fui aí um grande fã do rock and roll internacional, Guns N' Roses, Iron Maiden e etc. Mas graças a Deus, Deus me libertou e tive aí, então a oportunidade depois, muitos anos depois, poder encontrar esse material que realmente é um material muito bom e que vale a pena. Doutor Miguel, Muito bom, mais uma Jean. vez, muito obrigado. Você tem aí um ótimo final de semana, um ótimo sábado com a família. Obrigado. Deus abençoe aí o seu ministério, continue abençoando e com Cristo a vitória sempre é certa. Assim como o senhor relatou, né, tanto essas histórias aí de como que o inimigo usa as pessoas para poder atrapalhar o ministério, para Uhum. poder levar as verdades para as pessoas, Sim. com certeza existe ainda até hoje essa luta, né?
porque a grande controvérsia é entre Cristo e Satanás. Essa luta é uma luta espiritual. Essa luta não é nossa. Perfeito. Nós estamos apenas no meio dessa luta, mas muito em breve Jesus vai voltar e vai colocar fim a todo esse mal que tenta Autor desse mal. permanecer nesse Muito mundo, né? bom. Trazer tantas Bem. coisas ruins. E, Jean, posso terminar dizendo uma coisinha? Claro. Veja bem, eu tenho um canal no YouTube que estou começando a trazer mais informações e vou deixar ali, em pequenos vídeos, os momentos, né, de transformações na vida desses jovens que deixaram alguns caminhos. Por exemplo, eu tenho uma experiência impressionante que eu contei numa live anterior, da conversão de 40 jovens roqueiros. E eles eram fãs de uma banda chamada Linkin Park, e um deles dizia que se sentia mal ao ouvir a música, mas não sabia o que era aquilo. Então, foi uma coisa interessante, porque de um lado eu estava orando a Deus, das 8 horas da manhã até 5 da tarde. Aí eu falei assim para ele em pensamento: Senhor, se esse telefone tocar às 5h15, que seja alguém querendo ouvir. Porque falar para pessoas que já dizem conhecer, porque, assim, enquanto as pessoas estão discutindo o que deve e o que não deve, eu estou me aprofundando nos estudos e buscando informações para que, no momento certo, eu fale para quem esteja interessado. Então, se tem uma pessoa que não discute com pessoas que falam assim: Miguel, eu vou cantar isso e acabou, eu vou levar essa mensagem musical para a igreja e acabou. Eu não entro em discussão com quem quer levar a bateria, levar o que seja. Por isso que eu preparei os 3 poderes da música. Pode ser até que ele seja uma sequência, né, do livro H Sucesso, mas no próprio livro H Sucesso, na página 32, vem falando o que essas músicas misturadas, né, certos estilos de fora com músicas cristãs, os problemas que tem trazido ao organismo, tipo estafa mental, desgaste físico, emocional, problemas respiratórios, cardíacos, síndrome do pânico, ou seja, tantos problemas que às vezes você nem imagina está sendo trazido para o seu organismo através de uma música. As pessoas costumam dizer que quem canta os males espantam, né? Então vamos saber realmente que tipo de coisa está espantando algum mal de você. Nós temos o caso de Saul, né? Quando a Bíblia diz que quando Saul estava perturbado por espíritos permitido por Deus, Davi era chamado para entoar a harpa. Naquele momento, o espírito mal afastava-se do rei, ele sentia alívio e achava-se melhor. Então, vamos tentar pensar no que aquele moço dedilhava ali, que o mal saía dele, deixava ele, o rei, né? Deixava o rei em paz. Então, digamos que vou trazer para vocês lá no canal pequenos vídeos dessas pessoas que foram transformadas, né? Que deixaram esse caminho. Vocês vão ver ali imagem de universidades nossas lotadas, vendo aquelas pessoas ali dando o parecer delas, pessoas se abraçando. Então, não tem coisa melhor do que você trazer vida, paz e saúde para as pessoas que estão sendo atormentadas. O caso do rapaz do grupo que era do fã-clube do Link, eles deixaram desmantelaram o trabalho que eles faziam, e dia depois o vocalista da banda, né, cometeu suicídio. Quer dizer, então são coisas que é de se pensar, né? Você só vai sair de um caminho se você quiser, porque Deus não vai forçar você. Ele fala: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Se tem alguém que não invade, que não força ninguém, é o Senhor Jesus. Ele já ofereceu salvação gratuitamente. Ele morreu na cruz, derramou sangue e está só esperando você e eu, cada vez mais, estar diante dele, aceitar a vontade dele. Amém. Amém. Deus seja louvado. E haverá um momento em que todas as pessoas terão tomado a sua decisão e haverá um último dia para a humanidade, haverá uma última batalha, e então Jesus colocará fim a todas essas coisas, né? A Bíblia fala assim que eis que faço nova todas as coisas. Deus abençoe você que está nos assistindo, acompanhando essa live, você que ainda vai nos assistir, que Deus abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, deixa também o seu joinha para que você possa aí receber as notificações de outras lives que nós estaremos fazendo aqui e também dos vídeos que estaremos postando.
Fique com Deus, todos vocês. Um grande abraço. Dr. Miguel, mais uma vez. Deus te abençoe. Obrigado. Até mais. Até mais. Boa